E, Léo, me fala mais um pouquinho aqui. Você falou bastante de família, constelação, as crenças e um desafio que talvez você já tenha vivido, talvez algum tombo que você tenha levado aí, que na época pareceu bem desafiador, alguma história que você fala assim, nossa, que aquele momento foi desafiador para mim, e como que foi, ou como que você superou aquilo, ou como que talvez você esteja superando, se puder compartilhar também. Eu tenho duas mortes que são importantes na minha vida e que eu demorei muito tempo para conseguir trabalhar bem elas, né? Uma foi a morte do meu pai, que ele morreu quando eu tinha 14 para 15 anos, eu morava em São Paulo ainda. E durante muito tempo eu critiquei meu pai pelas decisões que ele tinha tomado. E sem, assim, nunca ter entrado no campo dele para entender por que ele tomou aquelas decisões, né? Eu vim a fazer isso depois de fazer constelação, depois de virar terapeuta mesmo, que eu fui entender com substancialidade o que eram as decisões do meu pai. Então, só contextualizando assim, meu pai e minha mãe, eles têm 23 anos de diferença. Meu pai casou com 54 anos. Depois disso, ele fez 2 filhos. E o meu pai, de um tempo pra frente da vida dele, assim, ele decidiu por não ficar próximo da gente. Então, ele foi um pai ausente dentro de casa. E o que aconteceu de verdade é que meu pai, ele passou muito mal. Ele teve um problema de coração muito grave quando eu tinha 6 anos, quando meu irmão tinha 1 ano de idade. E quem percebeu isso fui eu. Então, na cabeça dele, a decisão que ele tomou foi, se eu não ficar muito próximo dos meus filhos agora, que eu não sei se eu vou morrer amanhã, semana que vem, talvez eles não sintam tanto a minha falta. Essa foi a decisão dele. O erro da decisão dele, o erro de previsibilidade é que depois disso ele viveu 10 anos. Então, durante 10 anos, eu fico imaginando como é que você estar vendo seu filho na sua frente e ter que flertar com a ideia de quero estar próximo, mas eu tomei uma decisão. E agora que eu tive filho, né, eu consegui sentir um pouco da dor do meu pai, que foi... Eu tive suspeita de Covid. Eu não cheguei a ter a Covid, mas eu tive a suspeita. E meu filho estava com 1 mês de vida, então ele não tinha vacinação, eles não podiam pegar Covid, a minha esposa não podia pegar Covid porque estava amamentando. Então foi uma situação que a gente se decidiu me isolar dentro da casa, né? Então a gente frequentava a cozinha em horários alternados, eles ficavam num cômodo, eu ficava em outro. E eu fiquei assim durante uma semana, até que chegasse para ver se era o teste ou não. Eu fiquei uma semana longe dele. Acho que foi a semana mais dolorosa da minha vida, assim, sabe? E durante esse período, que aí como eu tava sozinho, eu tive muito tempo a pensar, eu consegui entender um pedacinho da dor do meu pai, que ele viveu durante 10 anos. E alguns episódios passaram a fazer sentido na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um prêmio de 2º lugar de melhor leitura japonesa num campeonato que teve lá em São Paulo. Eu classifiquei do regional e quem me treinou pro nacional foi meu pai, porque minha mãe não sabia falar japonês, então meu pai treinou. Quando eu ganhei esse negócio, o meu pai ele foi chorar sozinho no quarto. Eu não sabia por quê. Eu falei, por que não comemora comigo, caramba? Eu tô aqui, né? E era isso, sabe? Ele brigando com ele mesmo sobre a própria decisão. E conseguir entender a dor dele depois de muitos anos, eu acho que pra mim foi um dos maiores desafios e tá sendo ainda, porque eu descubro coisa nova do meu pai a cada dia que passa, por perceber o como eu olho pro meu filho é a maneira como meu pai olhava pra mim também. E o outro também que demorou muito foi dos meus avós, que foi um acidente de trânsito. Eu tava dirigindo o carro e meus avós morreram nesse acidente. Então, esse aí foi o momento de busca de terapias mesmo. Tudo que você pensar de terapia no Brasil, eu cacei. Então, viajei para São Paulo pra caramba, viajei aqui dentro de Minas. Nossa, rodei para todo lado, conheci várias terapias diferentes. E foi onde eu acho que consegui desvendar algumas coisas do tipo... As terapias todas são boas para coisas específicas e talvez cada uma toque em algum lugar que seja bom pra gente. E aí quando eu viro terapeuta, né, depois de um tempo eu viro terapeuta, eu consigo entender por que as pessoas têm algumas crenças por terem vindo de algumas terapias. E a gente consegue trabalhar isso porque a gente não entra mais no campo do julgamento. Porque como eu passei por todas e todas me ajudaram em alguma medida, então a gente sabe que tem lugares que algumas terapias são melhores. Então eu tenho humildade suficiente de pegar e falar assim, cara, talvez seu caso não seja para constelação. Talvez seu caso seja realmente para você olhar um psicólogo que vai trabalhar melhor a dessensibilização com você. Porque a constelação não vai mexer tanto com essa parte. Ele vai olhar para a relação, mas não vai te sensibilizar tanto. Tem coisa que não tem o que ressignificar, né? Tem coisa que não tem o que inserir de dado novo. Então, quando a gente começa a olhar e encaminhar as coisas para terapia, a gente também faz melhor o nosso trabalho.
né? Porque a gente não precisa ficar abraçando o mundo, a gente não tem mais necessidade de salvar todo mundo, a gente consegue encaminhar as pessoas para pessoas melhores. E eu acho que o papel de terapeuta também é esse, de reconhecer que a nossa abordagem ela tem um limite. A gente não precisa abraçar todas as abordagens. Eu acho até interessante que a gente aprofunde em uma, mas entender que talvez outras abordagens sejam melhores para alguns casos é de uma grandeza gigante do terapeuta. E eu convido todo mundo que for terapeuta, psicólogo aí, que consiga fazer um exame de consciência desse. De às vezes olhar e falar assim, cara, esse problema aqui não está no meu tamanho ainda não. Vamos mandar para alguém que consiga fazer isso. Que aí vocês vão conseguir aprofundar nos casos melhores e esses clientes eles vão ficar mais marcados, né? Se tem um negócio que eu prezo muito é de manter meus clientes próximos a mim de uma maneira que eles tenham um sentimento de que eu posso apoiar eles a qualquer momento, né? Então eu tenho clientes assim que vêm de muitos anos comigo e que eles aparecem, sei lá, uma vez por ano, às vezes só para trocar ideia mesmo, mas são clientes que eles querem saber com que de novo eu tô mexendo, porque de alguma maneira eu toquei neles ou porque de alguma maneira eu consegui olhar e falar assim, você não acha que é melhor você procurar alguma coisa desse tipo? E não quis invadir aquele lugar, né? Eu acho que o ambiente do terapeuta ele é principalmente da gente conhecer os nossos limites e saber que a gente está a serviço do outro e não nosso, né? Não de reconhecer a nossa grandeza, mas de conseguir curar uma outra pessoa que está na nossa frente, porque esse é o trabalho. Muito bom isso que você falou. Tem um amigo que ele me deu uma recomendação uma vez que eu comecei a levar isso para a vida, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: às vezes, a melhor forma de alguém ficar grato a você é você indicar uma outra pessoa, ao invés de querer resolver o problema daquela pessoa. Porque senão a gente vai ficar até meio louco, tentando resolver todos os problemas do mundo. E, às vezes, dependendo do momento, seja indicar o trabalho do Léo, seja indicar o trabalho de outra pessoa, a pessoa pode ficar muito mais grata. E isso é interessante de quem trabalha com desenvolvimento humano, principalmente. De repente indicar, seja um nutricionista, às vezes um psiquiatra, às vezes um constelador, às vezes a hipnoterapia, ou às vezes aprender, querer ter a humildade de entender mais sobre outras abordagens, mesmo que você fosse especializar em alguma que você se identifique mais. Eu acho que isso é realmente importante, e até para saber encaminhar bons profissionais.